Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Hoje, segunda-feira, como todo mundo que já conhece o nosso canal, a segunda-feira nós temos pílulas todos os dias, de segunda a sábado, menos domingo, né, que é o único dia de descanso. Mas de segunda a sábado nós temos pílulas. E a pílula de segunda-feira sempre é marcada, a gente fala que é a segunda-feira do desabafo. Porque na verdade não é bem um desabafo. A questão é que de segunda-feira eu sempre procuro fazer uma pílula mais reflexiva. Não tanto científica, né? Falando de alguma entidade ou falando de algum fundamento. E sim, para a gente divagar um pouco sobre o que acontece na mediunidade, nos terreiros, na Umbanda, enfim, como um todo. Mas antes da gente falar, quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, para quem ainda não é inscrito. Infelizmente, 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. O Orixá Regente, que é o nosso vídeo mais famoso, hoje completa 35 mil visualizações. E nós ainda temos 14.500 inscritos, que já está ótimo, mas a gente quer crescer mais ainda. Lembrando que a nossa próxima meta é 15 mil inscritos. Então nos ajude a chegar, que vai ter live especial, vai ter sorteio especial. Então nos ajude a chegar a 15 mil inscritos. Compartilhem os nossos vídeos. Se inscrevam, sigam as nossas redes sociais para quem ainda não conhece, @umbanda_rp no Instagram, além do nosso Facebook, da nossa página e o nosso grupo do Telegram, grupo ao qual nós temos já 180 pessoas, a gente conversa, bate papo. A mãe Priscila é muito mais ativa que eu no grupo, mas conversem com a gente, se tiver alguma dúvida, mandem lá, certo? E hoje eu vou falar sobre um tema que, aliás, eu tenho um texto no nosso blog, Umbanda Reino da Paz, o mesmo nome do nosso canal. Esse blog a gente tem desde 2008 e a gente tem um texto lá, um texto que eu não fiz em conjunto, mas nós fizemos na mesma época juntos, cada um texto. Eu fiz um e o pai Ronaldo Pereira fez outro. Se eu sair, o terreiro fecha. Por que a gente fez esse texto? Porque, infelizmente, hoje eu já estou na Umbanda há 17 anos, minha casa completa 10 anos agora, no dia 8 de dezembro, e uma coisa que a gente vê recorrente são de médios que saem das casas, e isso é extremamente normal. Eu saí da casa do meu pai de santo, senão não teria aberto a mim. Mas pessoas que antes de sair falam essa famosa frase: olha, tô pensando em sair desse terreiro, mas também vou te falar, hein? Se eu sair daqui, o terreiro fecha. Bom, alecrim do Campo Dourado, não vai ser isso que vai acontecer. Infelizmente, ou felizmente, tá? Ninguém é insubstituível, e isso a gente precisa pensar, e isso a gente tem que entender desde o começo, tá? Ninguém é insubstituível. E eu tive que aprender isso da pior forma possível. Para quem conhece, sabe toda a história. Eu já contei em lives com a minha tia, que faleceu quando a gente tinha 1 ano de casa, uma das fundadoras da nossa casa, e eu, infelizmente, tive que substituí-la. Não no meu coração, porque ela é eterna, mas dentro da minha casa, dentro do meu cunho litúrgico, os trabalhos que ela fazia dentro da casa, ela teve que ser substituída. Então, todo mundo dentro de um terreiro é substituível sim, até mesmo o dirigente. Ninguém é o famoso alecrim do campo, todo ornamentado, o médium dos médiuns que não pode sair de uma casa, ou que ele não pode ser frustrado, porque a casa não vive sem ele. Isso não existe, meus irmãos. A casa, é lógico, vai sentir falta, e nós, dirigentes, muitas das vezes somos taxados como pessoas que não ligamos para os filhos de santo. Isso é uma grande mentira. Toda vez que um filho de santo sai da minha casa, eu sinto. Eu sinto, primeiro, porque eu, na minha cabeça, queria que a pessoa continuasse, porque eu acho que a nossa casa pode ajudá-la, essa pessoa ainda pode agregar, e nós também podemos agregar. E, além disso, quando uma pessoa sai de uma forma conflituosa, que quase todo mundo acontece isso, eu sempre, de uma certa forma, me critico e falo: poxa, o que eu poderia ter feito para que essa pessoa não saísse da minha casa? Por mais que a gente entenda que não, Pai Léo, mas as pessoas saem, isso é normal? Sim. Só que se eu achar que um filho de santo tem mais entendimento do que eu de espiritualidade, eu preciso me colocar à prova, tá? Não que eu seja o melhor pai de santo ou o melhor médium do mundo, estou muito aquém disso, estou muito longe disso. Porém, quando um filho de santo sai, e por mais que as críticas dele ainda seja vazia, porque sim, eu já tive médios que saíram por críticas vazias, eu tive médios que saíram por não concordar com coisas como, por exemplo, eu não concordo que a guia de Ogum seja vermelha, então eu vou sair da sua casa. Sim, já tive médios que fizeram isso. Mas mesmo assim, com esses motivos que, ao meu ver, é fútil, nós temos que fazer uma análise, né? Nós temos que nos criticar, nos colocarmos no lugar das pessoas. E essa pílula é para falar sobre isso, as pessoas que saem dos terreiros, que saem das casas. Estou parecendo o Eduardo Bueno, né? Faço uma pílula que é para durar 5 minutos, deu 5 minutos e eu ainda nem comecei o assunto, mas enfim.
E quando as pessoas saem de uma casa, e é importante nós falarmos que dificilmente a pessoa saia sem um conflito, tá? Mesmo que esse conflito seja até pequeno, normalmente é conflituoso. Nós temos que entender que existem dois lados, o do filho de santo e o do dirigente. Primeiro, dirigente que fica com aquela história que a pessoa não pode sair da casa, que se ela sair a vida dela vai dar para trás, que as firmezas delas estão ali, que a quartinha dela está ali. Pai de santo que faz isso, ele está sendo abusivo, tá? É mais um motivo para você sair da casa. Pai de santo não é dono da mediunidade de ninguém. Eu já falei isso em algumas pílulas. Ninguém é dono da mediunidade de ninguém, tá? Todo mundo é livre para fazer o que quiser, desde que assuma suas responsabilidades quanto aos seus atos. Do mesmo jeito, o filho de santo, quando sai de uma casa, é muito importante que o filho saia pela porta da frente, nunca pela porta dos fundos. Por quê? Porque quando um filho sai pela porta da frente, ele vai ter toda uma salvaguardado, e entendam isso. Eu, na casa do meu pai de santo, não saí pela porta da frente. Eu tive uma discussão e eu resolvi sair e só fui comunicar minha saída um tempo depois. Hoje, não é que eu me arrependa, porém, eu tive que conversar com meu pai de santo e resolver isso. Até mesmo porque pai de santo é eterno espiritualmente. Quando você sai de uma casa, e entenda isso, quando você está lá naquela casa e você faz uma obrigação de coroa, tá? E é a sua primeira obrigação, você cria um laço energético irrompível. Isso as tradições africanas já dizem há muito tempo, tá? E as tradições religiosas também. Então, quando você sai de uma casa, por mais que você saia abrigado com esse pai de santo, com essa mãe de santo, saiba que ele vai ser eternamente seu pai de santo, sua mãe de santo, porque foi ele que te deu o caminho da espiritualidade naquele momento. Então, por mais que você saia abrigado, por mais que você minta para sair, que muita gente também mente, né? Aquela velha história de, eu vou sair porque eu vou trabalhar, e é uma grande mentira, a gente sabe disso. Muitos casos, né? Outros casos é verdade. O que acontece? Você está atrelado energeticamente. Eu falo isso porque eu faço desdobramentos. E até hoje na minha casa, isso há pouco tempo atrás, uma semana atrás, eu comentei isso com a minha Priscila. Eu fiz o desdobramento onde estavam trabalhando as entidades de filhos que saíram da minha casa há 6 anos. Há 6 anos o médium saiu da minha casa, mas a entidade continua trabalhando. Eu tenho evidência. Eu vejo essas entidades trabalhando toda gira. O médium saiu, mas a entidade não. Por quê? Porque a entidade continua atrelada àquele axé, porque a entidade compartilha daquilo, acredita naquilo, faz parte daquela egrégora. Então, se reconciliar com o seu dirigente quando você sai, e isso depende do filho, tá? Mais do que do pai. É lógico que do pai depende de aceitar, porque é aquilo que eu falei. Se eu partir do princípio que o pai está guardando o rancor do filho, sendo que o filho não guarda do pai, quem está errado é o pai, e o pai tem que ser mais iluminado do que o filho. É o que a gente pelo menos espera dos terreiros e das casas espirituais, né? Que o pai de santo e a mãe de santo seja mais esclarecido, já entenda que o perdão é melhor do que um filho de santo, né? Já entenda que guardar rancor não é legal. Mas infelizmente a gente sabe que tem muito pai de santo e muita mãe de santo aí que sofre com isso, né? São rancorosos e o rancor não leva a nada. Mas enfim, então quando você tem um filho de santo que sai da sua casa, é muito importante que você que saiu se reconcilie com o seu dirigente. Você não precisa frequentar a casa, você não precisa ser o melhor amigo, mas que fique numa situação de paz. Tá? Eu frequento a casa do meu pai de santo, eu me dou muito bem com ele, amo ele sabe disso, eu não canso de falar, e não tenho problema nenhum de falar que sou filho de santo do pai Edson Balan, tá? Tenho um orgulho danado de ser, entenda bem, de ser, não que eu fui, eu ainda sou médium do Templo de Umbanda Luz do Oriente, tá? Por mais que eu não esteja na corrente de trabalho, quando eu acho necessário, ou quando ele me pede, ou quando calha mesmo uma data, eu estou lá trabalhando, e eu não vou lá como pai de santo não, hein, gente? Eu não vou lá para receber pompa, para o meu pai de santo falar, olha, este aqui é o pai Léo, meu filho de santo, pai de santo. Não, quantas e quantas vezes eu já pedi para ele nem me apresentar. Não, eu vim aqui para trabalhar, vou e trabalho mesmo, viu? Incorporo, trabalho, dou passe, consulta, as minhas entidades, né? Fazem todo esse trabalho porque eu estou indo na casa do meu pai de santo, tá? E lá eu sou eterno filho de santo, e além disso, eu faço parte daquele axé. Então, meus irmãos, sermos transparentes, sermos limpos, sermos de uma certa forma tranquilos e brandos com a espiritualidade que tanto nos abraçou, porque quando a gente chega na casa, a gente é sempre abraçado, né? E quando a gente sai, a gente muitas vezes dá um pontapé, e isso é errado. Respeitar esse axé, ninguém é obrigado a ficar na casa.
Ninguém é obrigado a entender sempre, tá? Você pode discordar do seu dirigente e se você achar que aquilo ali não está mais fazendo bem, se você não está mais agregando àquela casa, se aquela casa não está mais agregando a você, saia dessa casa. Mas não fique com essa petulância, não, porque se eu sair o terreiro vai fechar, esse pai de santo nunca vai ser ninguém sem eu. Vai, meu irmão, vai ser difícil pra gente. Muitas pessoas às vezes sai uma pessoa que faz um grande trabalho dentro da corrente, mas a gente vai se adaptar. A questão é que tudo tem que ser saudável. Trabalho mediúnico, trabalho da missão espiritual tem que ser saudável e tem que estar fazendo bem. Se não estiver fazendo bem, nem para você, nem para o seu dirigente, nem para casa, um dos três tem que repensar. Então nós temos que entender que é sempre bom que saia pela porta da frente, saia de uma forma extremamente bem, respeitando aquela casa. Olha, meu pai, estou saindo da casa porque eu vejo que não estou mais agregando. Algumas coisas daqui não condizem mais do que eu acredito ou do que eu acho, mas muito obrigado por tudo que o senhor fez. Um abraço, quero continuar sendo seu filho e vou seguir o meu caminho. Agora, sair da casa para montar outra casa também depende da autorização do seu dirigente. Muito filho de santo que sai, monta a casa, não tem autorização e pior. Ah, pai, mas eu acho que eu tenho condição. Tudo bem, se você acha que você tem condição, converse com o seu dirigente. Não faça as coisas pelas costas. Pior ainda, não monte uma casa só achando que você sabe incorporar e que você já fez um curso bom. Esse não é o caminho. Ter uma casa é muito mais do que saber incorporar, do que saber cantar ponto, do que saber tocar tabaque. Certo? Como essa pílula já ficou grande, esse é o assunto. Então, se você sair do terreiro, pare com essa petulância, fique em paz, agregue, porque a Umbanda é para agregar. Não colha inimizades e nem encrencas na Umbanda. Perdoe e ame a todos, mesmo aqueles que em algum momento teve alguma discordância. Certo? Agora, se você quiser saber mais sobre isso, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.